eu fazer uma pergunta. O senhor falou já do juro, a gente está chegando nos últimos 15 minutos, eu quero te perguntar de inflação antes da gente encerrar. Eu quero saber, claro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mencionou hoje que uma inflação ideal gira em torno de 4% a 5%. Quem falou isso? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele ainda está lá? Que se a gente avaliar a inflação no Brasil desde o Plano Real, que entre 4% e 5% é aceitável. Eu queria saber a sua opinião, porque a inflação é o que está angustiando boa parte da população e que está resultando também em queda na avaliação do governo. O Haddad não era o tal que disse que ele estudou no não sei o quê de economia, mas que ele teve que dar uma colada. Do Schwartz. Ele está sei lá, mas não tinha. Eu estou fazendo essa piada, mas não é por malvadeza que eu falei, que tem que ser respeitoso, e tem que ser. Claro. É só, porque primeiro parece que ele mesmo é que deu essa declaração. Eu não fico vendo videozinho lá no WhatsApp, mas se eu ouvir falar fala, outro fala, dá uma respingada, a gente não sei o quê. E isso é a propósito da tua pergunta, Alex. Você tem quem quer metodologia, não sei o quê. Ele está indo atrás de uma metodologia. Muda a meta, então, né? Hein? Muda a meta. Muda a meta. E ele ouviu falar esse negócio, que também é dar uma colada do bem. Por quê? Porque alguns professor, por exemplo, Aloísio Araújo, famosérrimo, um decano da FGV, etc. Tem feito alguns papers, entre outros tantos. Se descobriu agora que o Brasil não é um país para ter 2% a 3% de inflação, o centro da meta ser 3%. E Sim. que faria muita diferença ser 4% a 5%. Por quê? Porque aí vem a segunda parte. O método do Banco Central calcular qual é a inflação que supostamente no Natal modelo. Aliás, eu vi o Meirelles falando disso, graças a Deus, ele fala assim, ele enche a boca, o modelo do Banco Central. O modelo ele deve ser engenheiro, meu. Se você é um economista, você sabe que no modelo você cospe o que você quiser. Eu provo que vacina presta, que vacina não presta, tudo com o mesmo modelo quase, entendeu? Ou seja, o que tem que ter é bom senso, que não tem. Então, como o modelo, ele, usando dados do passado, ele faz uma conta de quanto o avião tem que descer, o avião seria a inflação, para chegar a 3%. Uhum. Como o 3% é muito apertado e a gente quase nunca, no passado do modelo, esteve em 3%, então ele tem que dar uma subida enorme de juros para matar todo mundo que está produzindo. Que demanda? Acaba com demanda. Não quero você gastando. Não é? Nem você empresário, nem você família. Blá, blá, blá. E aí, para tentar reverter um processo. Se fosse 4% a 5%, é uma coisa que o modelo dá. Já em vez de ser os 13% de Selic indo para 15%, como diz que o modelo está dando, poderia ficar nos 13%, quem sabe até 12%, não sei o quê, e daria mais tempo para uma aterrissagem mais suave. Só isso, o que o Haddad está querendo é mudar a regra. Então, deixa eu avisar o Haddad, não é que nem o Portman, pode dizer Haddad. Ministro Fernando Haddad, ou Haddad, o seguinte, a ideia de você ter uma inflação mais flexível tem um detalhe técnico a ver com a discussão anterior da credibilidade, sobre credibilidade e confiança. Se você tenta mudar a regra no meio de um jogo em que a sua credibilidade está um pouco abalada, por exemplo, a tua esposa acha que você está pulando a cerca, talvez. E ela é muito séria, muito rígida, você está na alça de mira que tem chegado tarde do serviço. Entendeu? Aí você quer mostrar para ela que não está tudo bem. Então você compra um presente, não sei o quê, mas aí você diz para ela, mas olha, Maria, é o seguinte, eu estou precisando mudar a regra. Em vez de 10 horas da noite, eu preciso que seja 11 horas da noite. Eu pergunto a vocês que ainda estão aí, o que você acha que a Maria vai pensar? A Maria você vai dormir na casa do cachorrinho,
Porque justamente a Maria já está desconfiada. E você pede para, em vez de chegar às 10, chegar às 11, é hora inconveniente de você mudar essa regra. Você tinha que, pelo contrário, dizer, Maria, eu vou chegar às 8. Mas chegar às 8 é muito apertado para as suas malandragens todas. Então fica nas 10. Quer dizer, fica lá nos 3%. Não é hora de mudar. Isso é conversa do Aloysio. O Aloysio, o que não está no governo, ele pode escrever o paper, dizendo o que seria. Eu, se quisesse, não tivesse só 15 minutos, ia dizer, por exemplo, um país que ainda tem um resíduo que tem correção monetária anual, onde a nossa cabeça, a cada mês de janeiro, clica pelo menos os 4% a 5% que tem que repassar. Hoje, eu conversando com o dono de um restaurante Aquilo, onde eu sempre vou aqui em São Paulo, o que me rolava, ele dizia, não, seguindo o seu conselho, que eu bato muito papo com ele, é o economista assim do balcão, eu gosto disso, né? Conversando com ele, só, olha, a inflação de alimentos foi 8, eu falei, mas a tua é capaz de ser 10 a 12. Ele falou, quer saber que é, mas eu só passei 4 e não sei o quê. Ou seja, o empresário está fazendo contas e nem repassa tudo, etc. e tal, mas o governo, ele não tem essa preocupação. A preocupação dele é sempre malandramente arrumar um espaço... Era sobre isso que você queria falar, Alex? Espaço adicional. Sim. A pergunta... Rapidamente, viu, Paulo? Claro, agora cada vez mais rapidamente, eu juro. Sendo bem objetivo, o Brasil tem chance de entrar num ambiente de dominância fiscal, ou seja, onde a política monetária... Começar que eu não sei o que é isso. Vocês gostam de usar uns termos. Olha, eu juro... Onde a política monetária não consegue controlar a inflação. Se nessa hora a gente tivesse uma inteligência artificial e ainda conseguisse botar para televisão um dia, vai ser assim. O que é a dominância fiscal? Vai lá, responde para a audiência. Onde a política monetária não consegue controlar a inflação. Ou seja, o Banco Central aumenta os juros, né, aí aumenta a inflação. E o que acontece? Está nesse risco? E aí entra nessa espiral. Né? Não, ainda não, por causa do seguinte... É o efeito TACAP dos juros em cima do setor, em cima da demanda, ele é predominante. As famílias, as empresas sofrerão este ano as agruras de ficar pensando 2 vezes se vai fazer um outro gasto, etc. e tal. Onde está? É a dominância da burrice. Isso é uma outra coisa, uma outra tese. Por que a burrice? Pelo mesmo dia em que a gente está acionando, ou pelo menos o dispositivo protocolar, o protocolo médico do Brasil diz que o banco, ele tem autonomia para subir os juros, que é uma quimioterapia, o sujeito é uma coisa, se fosse na medicina, nós teríamos que estar hospitalizados. Pelo gasto Vem um louco querendo dar álcool para o cara hospitalizado. Falando em crédito consignado, que o Brasil tem pouco crédito? Tem. É aquela história, é uma ideia boa a gente querer dar mais crédito? Sim. Mas é na hora de você fazer a quimioterapia, ou seja, na hora em que o Banco Central, numa imagem, está puxando o freio de mão, já não é nem a frenagem de pé, de mão, vem um louco dizendo, não, eu vou acelerar. Porque eu preciso ainda ganhar essa eleição em 26, não tem substituto para mim, eu sou eterno, eu quero mais ficar, tem país que eu ainda não visitei, que eu preciso levar minha esposa para visitar, entendeu? E por causa disso, vamos acelerar, vamos dar mais tudo para todos. Vamos duplicar a Bolsa Família, porque assim ninguém nem vai mais ao trabalho, entendeu? Então, você tem mecanismos de aceleração fiscal junto com frenagem monetária. O que acontece se você entra na curva? Não precisa ir ver o Globo Esporte, né? O Auto Esporte. É para você saber que tu vai trombar. Porque essas coisas, ou você freia ou você acelera. As coisas são... Mas elas têm que se alternar. De repente, você até dá uma freadinha, depois lá na frente você reacelera. Mas não na mesma hora, é muito menos com freio de mão. E é por isso que isto nem é uma política. Por isso que parece que eu fui até meio sarcástico. Não fui, não, né? Meu senhor ministro Haddad está lá. Ele ainda está lá, porque é como se não estivesse. Ele não está sendo ouvido. O ministro da Fazenda não pode admitir um negócio desse. Ele pede o boné e vai embora. Ou ele não sabe o que está fazendo. Fernando. Covades, Fernando.
Ele pediu para a esposa para chegar mais tarde. Isso. O que é que ele deveria fazer na prática para chegar mais cedo? Essa foi... Ele teria 3 minutos eu tenho. Ele teria que amar mais a esposa. Amá-la é um exercício, não acha? Que usando a sua metáfora, seria o que para o Brasil? Seria você respeitar o Brasil. Respeitar os que trabalham. Respeitar os que acordam cedo. Respeitar esse rapaz, dono do restaurante, aquilo que só repassou menos de um terço do custo dele e absorveu na margem de lucro 2/3. Onde é que foi parar isso? Foi parar numa redução da taxa de lucro dele, mas ele acha que ele quer ficar. Outros resolvem vender o seu negócio. Então, esse desrespeito é um desamor. Esse desrespeito a todos que trabalham, a começar os que são mais pobres e que vão 2 horas num transporte público, espremido como sardinha, para depois voltar no meio da enchente no final do dia. Isto exige um respeito quase de veneração. Coisa que a gente não percebe no político. Eu vou repetir para vocês, nós estamos aqui falando sobre a política monetária e fiscal, mas você não tem uma reunião de onde? Onde é que seria o lugar? Por isso que eu estou dizendo, que lugar tem... Você não utiliza os protocolos. Vê aonde? Para que serve o Conselho Monetário Nacional? Ele é prevalente sobre o nível do Ministério da Fazenda. Mas responde rápido, está terminando a coisa, você precisa ganhar. Ele que define as metas do Banco Central. Portanto, ele é superior. Se eu defino alguma coisa para você, eu mando para burro na tua vida, né? Eu te defino. E o Banco Central é um dos 3 que sentam nesse conselhinho. Quem preside? O ministro da Fazenda. Onde é que ele está? Quer dizer, que não deveria haver a tal da descoordenação monetária fiscal. Esse negócio de dominância fiscal é uma conversa para boi dormir, para eles nos escorcharem com mais juros. Porque eles não querem fazer a reunião decisiva, que seria o Conselho Monetário se reunir e que nem na escolha do Papa, daqui vocês não saem mais. Vamos jogar a chave fora. Quando vocês saírem daqui, os 3, incluindo quem era a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Simone. Entendeu? Já com os dados, que o planejamento tem que ter os dados, etc. e tal, vão sair com uma meta fiscal, um plano de contingência fiscal. Agora eu não vou dar o plano de contingência, que até tem um feito em casa, mas é para o próximo governo. Para quem quer que seja, diga-se passagem, porque nessa hora a gente precisa estar à disposição para quem queira ouvir, que eu não sei se querem ouvir. Seu Paulo. Se uma outra coisa da sociologia desse país, eu não sei se esse país quer ir a algum lugar. Eu sei que o povo gostaria de ir para algum lugar que é para o caminho da prosperidade, pelo trabalho. No entanto, o ópio do povo é você dar cheques, milhões de cheques, dezenas de milhões de cheques, para o sujeito não trabalhar. A ponto de que hoje esse rapaz, estou impressionado porque fiz essa conversa com ele, olha, tá difícil você contratar com carteira. Quem diria que no país de Getúlio Vargas, você chegaria, a CLT, você chegaria ao ponto do trabalhador brasileiro, não, com carteira assinada eu não trabalho. Eu preciso encerrar. Que seria um outro tema interessante. O cara diz que ele, com carteira assinada, ele não trabalha. E eu gostaria que o senhor voltasse para falar desse plano que o senhor está guardando aí para entregar. Eu não estou guardando nada, eu já não guardo mais nada. Aí eu preciso encerrar. Senhor Paulo.